Pai do Senhor, povo de Deus, quero aqui compartilhar algo de Deus com vocês. Já visto que o momento que a gente está passando é um momento de dificuldades, um momento de crise devido a essa pandemia do coronavírus. E devido a isso a gente está impossibilitado das nossas reuniões, da nossa comunhão com os irmãos, dos nossos cultos, nos nossos templos, nas nossas igrejas. Mas nem por isso, irmão, a gente tem que deixar de buscar a face de Deus, de orar em casa com nossas famílias, de fazermos nossos devocionais, nossos estudos, as nossas leituras bíblicas, o nosso jejum. A gente tem que se apegar ainda mais com Deus neste momento. E eu quero compartilhar algo de Deus, uma palavra de Deus, a qual o Espírito Santo ministrou ao meu coração enquanto eu fazia a minha leitura, meu devocional, que fala sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, que se encontra no livro de Josué, falar aqui sobre a travessia do Rio Jordão. Todos nós sabemos o contexto que se encontra no capítulo de número 1 de Josué, que é a travessia do Rio Jordão. É onde Deus ele vai falar com Josué, é Deus aonde vai dar início da sua liderança em frente ao povo de Israel. O povo de Israel, a qual era liderado por Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. Só que Moisés ele não vai entrar na Terra Prometida. Moisés ele até vê a Terra Prometida, mas ele não entra na Terra Prometida. E então Josué vai assumir a liderança do povo de Israel, uma nova geração a qual não peregrinou pelo deserto, porque aquela geração de Moisés, podemos assim dizer, devido à incredulidade, não vai herdar a terra da promessa. Então Deus levanta um outro povo em Israel, a qual vai entrar na terra da promessa junto com Josué e Caleb. E Josué ele é escolhido por Deus, assim como eu e você somos escolhidos. Josué ele é escolhido por Deus para liderar o povo. Josué teve como mentor Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. E ele aprendeu muitas coisas, pois ele cresceu e se tornou um jovem sábio devido a muitos os conhecimentos que ele adquiriu com Moisés. E Moisés morre e todos nós conhecemos a história. Então Josué está à frente daquela multidão de milhões de pessoas que é o povo de Israel. E ele está com aquele povo num lado da margem do Rio Jordão. Do outro lado da margem do Rio Jordão está a terra da promessa, a terra prometida por Deus para o povo de Israel. Só que vai haver uma circunstância a qual eles estão vivendo ali. Não é simplesmente atravessar o Rio Jordão e chegar à terra prometida. Haja visto que havia uma grande dificuldade, que era o Rio Jordão se encontrava no maior ápice da sua água. Ele estava transbordando. A distância de uma margem para outra era enorme devido ao degelo das montanhas que estavam se descongelando, então isso fez transbordar o nível do Rio Jordão. A correnteza estava muito enorme, a distância de uma margem para outra era muito grande. E aos olhos humanos, aos olhos de Josué, quem sabe olhando aquela multidão, olhando do outro lado da margem, a terra prometida, mas olhando aquele rio com a correnteza muito forte, a distância de uma margem para outra era enorme, se tornando algo que podemos se dizer impossível de se atravessar na ótica humana. Só que Deus ele era com Moisés durante os 40 anos. Deus ele era com Moisés, mas também era com Josué. E assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, ele é comigo, contigo. E ele vai trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para o coração de Josué. Ele vai falar: Josué, tenha bom ânimo porque eu sou contigo. Entenda uma coisa, é uma simples palavra de Deus: eu sou contigo. Josué ele já tinha visto muitos milagres no deserto que Deus tinha operado. Mesmo assim, Deus fala novamente: Josué, eu sou contigo. Aqui eu já entendo uma coisa que quero aplicar. A igreja ela não deve viver apenas de milagre, irmãos. Porque se ela vivesse apenas de milagre, o povo de Israel ia ser o povo mais crente que existir na terra. Porque foi a geração que mais viveu milagres, irmão. Eles viram a água sair da rocha, irmãos. Eles viram o maná descer do céu.
Eles viram muitas outras coisas, cordonices, irmãos. Israel viveu tanto milagre, mesmo assim não permaneceu fiel, porque muitas das vezes faltou a palavra. O que nos mantém de pé ainda é a palavra de Deus. Avivamento, ela só é gerada através da palavra de Deus. Então, o que encorajou o Josué, o que deu ânimo à vida de Josué foi a palavra de Deus. Eu sou contigo. A palavra de Deus é o que vai me encorajar, é o que me dá coragem a não olhar as circunstâncias que a gente está passando, irmãos. Porque se eu for olhar e ligar a minha TV agora, eu vou entrar em desespero pelas notícias. Mas eu olho para a palavra de Deus que está dizendo: tem bom ânimo, irmão, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com Davi. Todos eles, irmãos, passaram por momentos de dificuldades, mas mesmo assim Deus era com eles até o final da vida deles. Porque dele, fonte, por ele, processo e para ele, destino, são todas as coisas, irmãos. E todas as coisas Paulo vai falar que a gente pode em Cristo, porque é Cristo que nos fortalece. Paulo, ele passou por momentos de dificuldades, por momentos difíceis, mas ele olhava para Cristo, porque independente das circunstâncias que Paulo estava passando, seja ele no campo missionário, seja ele na prisão, Paulo nunca tirou o olhar de Cristo. E Josué estava naquele momento tão difícil, com aquele povo, e a palavra de Deus vem confortante no coração, e ele vai estar prestes a viver mais um milagre de Deus, irmãos. Ele já tinha vivido mais um milagre, milagre serve para nos encorajar. Então Josué teve coragem. Deus vai cessar a água do Rio Jordão, como está na Bíblia. Deus cessa a água do Rio Jordão. Se seca aquele local, o povo então de Israel vai passar em pé seco para entrar na terra prometida. O povo de Israel não vai se molhar com a água do Rio Jordão, não. Você não vai ser afetado por essas circunstâncias, por esse coronavírus. Eu quero liberar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus está guardada no seu coração, como está escrito no Salmo 119. A mão do Cordeiro de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. Persevere, irmãos. Assim como Josué perseverou, todos nós sabemos que após chegar na terra prometida, eles rodeiam um muro de Jericó. Deus dá Jericó para eles, só que vai vir um novo rei, o rei de Ai, e vai vir enfrentar o povo de Deus, o povo de Israel, aonde vão ser mortos 36 soldados de Israel. E quem sabe eles estão ali naquele momento, a Bíblia vai falar que os corações deles se derretem como gelo, como água, por serem derrotados pelo rei e pelos guerreiros de Ai. Só que Deus vai falar novamente, vai de encontro com eles, porque agora eu sou com o povo de Israel e vocês vão conquistar Ai. E eles matam o rei de Ai, assim como foi em Jericó. Eles conquistam a terra de Ai porque Deus estava com eles novamente. Quando a gente está na direção de Deus, quando a gente está na presença de Deus, não importa as circunstâncias que são a nossa vida. Muitas das vezes a gente cai mediante a barreira, irmãos. E a gente já pensa em desistir, irmãos. Mas Deus, ele quer que você se levante, porque no mesmo lugar aonde você caiu, no mesmo lugar aonde você foi derrubado, aonde você foi vencido, Deus vai te tornar vencedor com o mesmo inimigo. Ele vai mostrar que ele é Deus na sua vida e vai mudar a situação que você vive. Eu não sei como está seu coração, eu não sei como estão as circunstâncias, eu não sei se o Rio Jordão que está na sua frente é somente esse coronavírus, essa circunstância, ou se tem outros Rio Jordão que estão se pondo, outras muralhas que estão se colocando diante de ti, irmãos. Eu não sei se é no teu emprego, se é na tua área financeira, na sua área familiar, se é no seu casamento, irmãos. Mas eu quero te encorajar a fazer como o salmista do Salmo 121. Salmista de 121, ele estava no vale. Todos nós sabemos que vale na Bíblia Sagrada é momento de dificuldade, é momento de provação, momento de luta. Ele vai se levantar e vai olhar para os montes. O monte era o lugar alto. Ele não está olhando ali porque é dali que vem os saqueadores, os ladrões, não. Ele está olhando para lá porque ele vai se lembrar, ele vai olhar para o monte, vai ver o céu e ele vai se lembrar que acima dos céus já existe um Deus que é maior que um homem que se coloca contra ti, maior que o inimigo, que o diabo que se coloca para te tentar derrubar. Deus é maior que esse coronavírus, Deus ele é maior que os nossos governantes e todas as coisas cooperam para o bem dele.
Descansas no braços do Deus, que Ele é contigo. Na cruz do Calvário Ele mostrou o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você. Então confia que isso é só uma fase. Deus está contigo, irmão. Receba essa palavra no nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, um forte abraço, que Deus abençoe.